mais uma vez o tema é Nunes Marques, porque não dá pra gente fugir. A gente falou sobre a decisão do ministro do STF de, numa canetada monocrática, devolver os cargos a 2 deputados bolsonaristas que haviam sido cassados, e o Orengo vai tratar desse assunto. Orengo, o plenário pode reverter essa decisão do Nunes Marques? E se a resposta for sim, quando isso deve acontecer? Bom dia. Pode e deve, viu, Megali? Bom dia a você, bom dia a todos. E por quê? Porque o próximo passo agora é aguardar um recurso da Procuradoria Eleitoral ou até mesmo levar o caso para o plenário, que já aconteceu em algumas oportunidades, para referendo do plenário. Quem pode fazer isso é o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux. E aqui em Brasília a expectativa é que ele faça e não demore, né? Não tem prazo para isso, mas a situação é de um constrangimento enorme. E aí a gente explica, Megali, por quê? Uma decisão monocrática individual de um ministro, no caso Nunes Marques, revisando a decisão de outros 6 ministros, né? Ou da Corte lá do Tribunal Superior Eleitoral. Para lembrar, a cassação foi por 6-1 no Tribunal Superior, lá no TSE. E nessa votação tinham 3 ministros do TSE que são do Supremo. Sempre a Corte da Justiça Eleitoral é formada por 3 ministros do Supremo. À época, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Então, na prática, Megali, o ministro Nunes Marques revisou uma decisão e reverteu uma decisão dos colegas, do ministro Moraes, Fachin e Barroso. Imagina o constrangimento lá no Supremo Tribunal Federal, né? Há uma tendência bastante grande aqui em Brasília que esse caso indo para o plenário vai ser revertido, a cassação será mantida e vai servir como um precedente. Por quê? Porque essa é a primeira cassação de um parlamentar por fake news, por uso de imagens, de manifestações nas redes sociais, nesse caso de ataque às urnas eletrônicas, né? Era aquela história no vídeo do deputado Franceschini, que teve milhões realmente de visualizações. Ele falava daquela história que o eleitor apertava 13 e aparecia 17, né? Os ministros do TSE viram nisso um grande risco e entenderam que deveria ter um mandato cassado, e foi o primeiro, né? Abriu uma porteira aí para novas cassações, né? Então é até importante que os ministros do Supremo se reúnam para discutir esse assunto, porque um precedente foi estabelecido. Estamos na véspera de uma eleição. Já tivemos manifestações, como por exemplo do ministro Moraes, né, dizendo que aquele candidato que optar por propagar fake news pode ter um mandato e deve ter um mandato, ou a candidatura cassada, né? Temos diversas ações aí durante essas eleições porque um precedente foi aberto. E, Megali, agora esperar ou um recurso da Procuradoria ou o próprio presidente do Supremo, Luiz Fux, levar para referendo do plenário quando essa decisão de Nunes Marques deve ser revista, né? Essa é uma tendência bastante clara aqui em Brasília. Orengo, e quando a gente fala em Cássio Nunes isolado entre os seus colegas, o que isso representa na prática, né, institucionalmente, além do constrangimento para eles na hora do cafezinho? O que significa um ministro isolado? Um voto divergente, apenas isso, né? Obviamente causa um desconforto, né, Megali? Agora a gente viu, ao longo da história do Supremo, ministros que tradicionalmente apresentavam divergência. Você está um ministro que é muito respeitado, o ministro Marco Aurélio Mello, era conhecido aqui no Supremo como voto da divergência, né? Então era muito comum você ter resultados aqui de 10-1 no Supremo com o voto divergente do ministro Marco Aurélio, que fazia lá a sua defesa, e era um ministro que tinha eco, era respeitado, mas tinha lá posições que eram diferentes dos outros ministros. É por isso que a Suprema Corte tem 11 ministros, né? Não é para pensar de forma igual. Agora, obviamente, quando temos um caso, um episódio como esse, de um ministro revisar a decisão de 3 colegas, o desconforto é enorme, né? Claro que tem um contexto, né? Ele está revisando uma decisão que foi do Tribunal Superior Eleitoral, né? Lá no TSE, 3 ministros do Supremo fazem parte, mas na prática, vamos combinar, né, Megali? Ele chega lá, pega uma decisão de 3 colegas e reverte, com um voto monocrático, né? O que se esperava num caso como esse é que ele mandasse pelo menos para o plenário, e aí tivesse uma decisão de corte, uma decisão colegiada. O desconforto é enorme. Cássio com K, netada.